40. O Rebecca, ele representou, na década de 40, a porta de entrada do Alfred Hitchcock no cinema americano. Até então, Hitchcock ele vinha numa carreira progressivamente bem-sucedida na Inglaterra com seus filmes, e um estúdio americano encomenda para o Hitchcock a direção, a adaptação de um romance da Daphne du Maurier chamado Rebecca, que contava a história de uma jovem dama de companhia pobre que se apaixona por um viúvo, se casa com ele e, em determinado momento da trama, passa a ser atormentada pelos mistérios que rondam o assassinato da primeira esposa do marido. O Rebecca foi o filme do Hitchcock que venceu o Oscar de melhor filme, e apesar de ser uma obra feita por encomenda, ele é um filme que tem muita personalidade, existe muito da identidade do Hitchcock como cineasta nessa obra. A Netflix está trazendo uma nova versão do Rebecca, Mulher Inesquecível, dirigida pelo Ben Whistley, cujo trabalho mais conhecido é o Free Fire Tiroteio, e tem no elenco atores como Armie Hammer, a Lily James, a Kristen Scott Thomas, que interpretam os personagens que na versão do Hitchcock foram feitos pelo Sir Laurence Olivier, a Joan Fontaine e a Judith Anderson. Judith Anderson, que tem uma atuação memorável no filme de Hitchcock como a grande vilã da história, a governanta Senhora Danvers. É sobre Rebecca, a versão de 2020 de Rebecca, que a gente vai falar no vídeo de hoje. Antes de falar de Rebecca, eu queria dizer que eu tenho acompanhado as métricas aqui no YouTube e visto que muita gente assiste os vídeos da gente, mas não se inscreve aqui no canal. Eu sei que parece insistente, mas eu queria pedir para todo mundo se inscrever no canal, porque cada inscrição que a gente recebe aqui, ela é muito importante para trazer uma visibilidade orgânica para o nosso conteúdo, fazer com que ele alcance pessoas que eventualmente não conhecem o nosso trabalho. Então se inscreva aqui no canal, também faça ações como likes, comentários nos nossos vídeos e compartilhe esses vídeos com pessoas que eventualmente se interessem por esse assunto. Tudo isso também é muito importante para que a gente alcance mais pessoas e continue produzindo aqui na plataforma. What did you do? I'm a lady's companion. Maxim de Winter. His wife died last year and is in dire need of company. Um traço muito interessante da trama de Rebecca, que já existia no filme do Hitchcock e que é preservado e até em alguns momentos potencializado nessa versão do Ben Whistley, é essa temática que ele traz, essa análise que ele faz da sua protagonista, de perceber como muitas vezes algumas mulheres acabam sendo sufocadas por essa cobrança social que acaba sendo assimilada por elas de suprir as expectativas ou superar o legado umas das outras. No caso, isso acontece de maneira muito comum em alguns núcleos com familiares mais conservadores, né? De mulheres que são cobradas pelos seus maridos e pelas famílias dos maridos de suprirem as demandas que outrora foram satisfeitas de maneira exemplar pela esposa anterior, pela mulher anterior, ou mesmo pela mãe na vida dos esposos dela. Isso, de alguma maneira, acaba acontecendo com a personagem da Lily James em Rebecca, Mulher Inesquecível. I'm asking you to marry me, you little fool. Mrs. de Winter,
May I present Mrs. Danvers? A protagonista de Rebecca, e é interessante como essa obra tem essa surpresinha, vamos dizer assim, que é de trazer para o título uma personagem que permanece durante todo o filme ausente da história, e não a sua verdadeira protagonista, que é a personagem da Lily James, que inclusive durante toda a história nunca é conhecida pelo seu próprio nome, mas sim pelo sobrenome do marido. Isso tudo é um indício de como essa personagem sofre uma cobrança extremamente agressiva durante toda a história, de corresponder ao legado da ex-esposa do marido. Como isso é agressivo para ela, como isso cria travas sociais para ela, isso impede que ela se desenvolva uma individualidade nessa nova vida que ela acaba tendo. I wonder what she's thinking about you. Taking her husband, using her name. E é interessante como essa história desenvolve isso, sobretudo por essa ausência constante da Rebecca. A gente cria uma expectativa desde o início de que essa ex-esposa do personagem do Armie Hammer, que faleceu, a gente não sabe as causas e circunstâncias da morte dela, a gente cria uma expectativa de que esse tormento que ela causa para esse grupo de personagens dessa história, de alguma maneira se materialize na aparição da Rebecca como um ser sobrenatural, como um fantasma em algum dado momento da trama. Mas é muito pertinente como essa história não cumpre essa expectativa, frustra essa expectativa e faz com que essa influência da Rebecca na vida dessas pessoas permaneça no âmbito interno, no âmbito da sua psique. She's still here. Can you feel her? Been tossing and turning all night. Rebecca. Bad dream. Como a memória da Rebecca acaba ativando determinadas questões internas mal resolvidas desse grupo de personagens. Isso acontece com o luto do marido da Rebecca, que em dado momento a gente acaba descobrindo que na verdade é muito mais uma culpa. You can talk to me about her. I have no secrets from you. All marriages have their secrets. Isso acontece com a insegurança já inerente à personagem da Lily James e também nessa idolatria cega da governanta senhora Danvers, da Christine Scott Thomas, que é uma idolatria, um afeto que ela cultiva pela ex-patroa, muito fruto de um histórico extremamente marcado pela falta de afeto que ela sempre teve e que acabou encontrando na Rebecca uma tábua de salvação. E em virtude da morte e subsequente substituição da Rebecca, ela acaba cultivando ali um lado perverso da sua personalidade que vem à tona. Oh, I'm sorry. I thought you'd been a lady's maid. This is all very new to me. Oh, I'm sure we won't disappoint him, madam, if that's your concern. Vamos ser justos que é difícil você ter uma obra de grande impacto quando o seu antecessor, a sua régua de comparação é o Alfred Hitchcock. E é inevitável que essas comparações surjam, é natural que essas comparações surjam e elas devem ser estabelecidas porque historicamente o Rebecca do Hitchcock veio antes desse filme, a gente tem um histórico de espectatorialidade com esse filme do Hitchcock, então essas comparações surgem naturalmente, mas é claro que esse filme do Ben Whistley, ele em muitos pontos fica um pouco à sombra do trabalho do Hitchcock. This week, I'd like to never forget it. Come to Manderley. Isso acontece sobretudo porque o Ben Whistley ele faz uma adaptação do Rebecca
extremamente literal. Em muitos momentos, muito mais preocupado em ser fiel à sucessão de eventos da trama que a gente conhece, do que imprimir algum tipo de personalidade nesse olhar que ele traz para essa história que a gente já conhece. Em termos visuais, por exemplo, esse novo Rebecca, ele é muito perfeitinho, ele preza por uma asepsia na fotografia, pelo registro de cenários paradisíacos, como é o caso do registro de Monte Carlo, e a captação de uma suntuosidade ali quando chega em Mandalay, que é a mansão do personagem do Armie Hammer. Nada que fuja um pouco da expectativa que a gente tem do tipo de abordagem que a gente vai ver em uma superprodução, como é o caso do Rebecca. You can't go on living in that big old house with a ghost! I don't believe in ghosts. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Diz aqui nos comentários o que é que vocês assistiram Rebecca, o que é que vocês acharam dessa nova versão de Rebecca. Assistiram o filme do Hitchcock? Preferem a versão do Hitchcock a essa ou o contrário? Diz aqui nos comentários o que você acha dessa nova leitura, desse clássico, e que acompanhe o próximo vídeo da gente aqui no canal do Chovendo Sapos. Tchau!